Salve Maria, vamos continuar os esgotos do Tiago Dutra sendo usado pelo Espírito da Besta, Apocalipse 13, 5, 6. Degrinino, Apocalipse 12, 15. A toda pura Santa Virgem Maria, com os seus insultos e seu rio de heresias, né? Contra a Theotokos, né? É diabólico isso aí, cara. É o demônio usando esses caras, pô. Mas vamos lá, né? Deus é verdadeiro por si mesmo. O homem é verdadeiro por causa de Deus. Por si mesmo é mentiroso. Beda Venerável já respondemos ele, né? É possível para qualquer santo não cair em pecados muito pequenos às vezes. Mas eles não deixam de ser justos, porque com a ajuda de Deus eles se levantam mais rapidamente. Momento então, nenhum, Beda Venerável está falando da Virgem Maria, o Tiago Dutra. Está falando dos santos, dos seres humanos que pecaram e vai chegar na perfeição. E Maria, ela é preservada por antecipação pelo mérito de Cristo, certo? Não tem pecado. No século VIII. Você está achando que isso aqui ele está situando Maria? Muito enganados são aqueles que têm essa linha de pensamento. Mas vamos continuar. Alcuino de York é outro que é inédito, né? Que eu trago a primeira vez junto com o Beda Venerável e assim como alguns outros, né? Olha o que é que ele diz aqui nos Salmos Penitenciais, na Patrologia de Migni. Pois quem pode me purificar, concebido por uma semente impura, exceto tu, Deus, o único que és sem pecado. Gente do céu. Olha só. É simples pegar isso aqui e entender o que ele está se tratando. Olha só. Pois quem pode me purificar? Concebido por uma semente impura, exceto tu, Deus, o único que é sem pecado. Ó. Olha só. Dá um pause aqui, que eu preciso dar um pause aqui. Voltando, que parece uma coisa diabólica. Quando começa a pregar, começa a fazer o vídeo, começa a surgir a parte de mosquito do nada, cara. Aí atrapalha o vídeo, pô. Sei lá, pô. É só começar a fazer o vídeo, pô. Que maravilha então que eu fiz, em que me confesso como pecador, a quem sabe que do pecado original eu já fui concebido em iniquidades, que contraí pecados antes de eu ter o começo da vida. Ó Senhor Jesus, com que louvor exaltamos. Mas uma coisa interessante, pô. O Tiago Dutra não coloca a quem ele está se referindo, pô. Ele coloca o texto aqui e vai falando, ah, não, tal, etc, 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 só Cristo é sem pecado, tal, etc. Mas quem o santo está falando, cara? Não vejo nada da Virgem Maria aqui, pô. Que dignação de graças podemos retribuir a ti, que nos libertou da dívida desta escrita em teu sangue, destruindo na cruz nossos laços de pecados que foram escritos contra nossos primeiros pais. Aí, ó. Contra os nossos primeiros pais. Olha só. Realmente, esse santo está negando Alcuino de York, a Virgem toda pura? Simples, só. Não há registro histórico ou teológico de que Alcuino de York tenha negado a virgindade perpétua de Maria. Pelo contrário, ele foi um dos principais arquitetos da Renascença caroligia e defendeu rigorosamente a ortodoxia da Igreja Católica. Cara, como pode esse animal, vou falar assim, cara, pode citar um santo da igreja que defendeu a igreja, que ama a igreja, que é católico, que vai negar os dogmas proclamados pelo Pio IX, 854, se eu não me engano. Cara, ó. A evidência que sustentar a sua aceitação desse dogma inclui combater a heresia. Alcuino liderou a oposição a docionismos, escrevendo extensão da obra contra os bispos Félix de Urgel, para defender a divindade de Cristo por exceção à santidade e papel singular de Maria.
Olha só, tradição patrística, ó. Patrística, cara. Você está citando um santo que defendeu ferozmente a igreja, cara. Os dogmas. Olha como esse Satanás, o espírito do demônio, da besta, vai degrinir os santos do céu, cara. Tradição patrística. Ele baseava sua teologia nos padres da igreja, como Santo Agostinho. Olha só, cara. Santo Agostinho e São Beda, que era defensor espírita da virgindade perpétua de Maria, cara. Toma vergonha na sua cara, falso profeta. Visão litúrgica. Como responsável pela reforma da liturgia e da Bíblia, sob Carlos Magno, Alcalino preservou e promoveu os textos que consolidaram os títulos marianos tradicionais, incluindo a ideia de Maria como sempre pacata virgem. Olha só, doutor, como desmonta uma farsa diabólica do demônio, usando vocês. Judas 1:8. Olha só, historicamente, a negação da virgindade perpétua é associada a figuras muito anteriores, como Euvídio e Tertuliano, ou vertentes de protestantismo posteriores, mas não aos pensamentos carolingios, representado por Alcalino. Cita outro, meu querido. Beda Venerável, né? Você falou aqui também, só para resumir. Olha só. Eu já refutei, eu tenho aqui no salvo aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Beda Venerável negou a Virgem Maria. Olha só, outro que você citou. Alcalino aqui já deu um show, já te refutou. Beda Venerável. Beda, o Venerável, não negou a virgindade perpétua de Maria. Pelo contrário, ele foi um fervoroso defensor da doutrina em um dos maiores exegetas da ocidental, né? Da igreja ocidental, ó. O que é? Um dos maiores exegetas, nome difícil, né? Da igreja. Olha só. Olha só, defesa doutrinária. Beda seguiu o ensinamento da patrística, baseando-se em nomes como Santo Agostinho para reafirmar a pureza e a consagração total de Maria a Deus. Não tem como, cara. Não tem como. Só um resumo aqui, né? Então, estamos quase acabando aqui o vídeo dele, ó. O segundo vídeo, né? De 1h e 40 minutos. O outro foi quase isso também. Com o Lucas Vanzoli, né? O único que é sem pecado. Único. Mas tudo bem. Maria é exceção, né? Claro. Maria sempre, é meu querido. Quem fala é o magistério, não é você, não. Diz aquela música secular, você me engana e eu finjo que acredito. Tá bom. Uhum. Mas vamos lá. Rábano Mauro. Esse daqui também é bem... Ele devia citar os pais patrísticos, certo? Patrístico, Santo Agostinho, Santo Ambrando, São Jerônimo, as pessoas que estavam ali no cursilho, tal, etc. Não, ele não vai citar isso, ele vai citar muito antes pais que nem tinha sido proclamado o dogma ainda. Como os antigos que negavam, que tinham um pensamento diferente, o opositor do dogma, que nem tinha o dogma ainda proclamado, tinha discussão, pensamento particular dos doutores aí daquela época, como Santo Agostinho negava, São Jerônimo, etc. Não, você tem que citar pais do Cursilhos regionais e do Cursilhos universal. O dogma sendo proclamado. Certo? Não, ele vai citar antes. Depois, por quê? Para fazer essa bola de neve. Rabi Mauro, né? Vamos ver. Não sei nem quem é, cara. Nunca... Vamos saber quem é agora. Porque ele... Olha como ele se refere a Maria. Pois não há distinção. Estavam dizendo, né, que o texto... Não. Ó, pois não há distinção. Eu vou ter que ler, cara. Ó,
Se ele estivesse citando de Maria, ó, eu estou anunciando aqui Maria, pois não havia distinção. Não está falando de Maria, ó, pois não havia distinção. Todos pecaram. Dá um pause aqui que tá difícil também de gravar esse vídeo, pô. Voltando aqui, ó. Pois não há distinção. Todos pecaram. E precisa da glória de Deus, porque eles haviam dito que a justiça de Deus estava sobre todos os judeus e gregos. Olha só. Não tinha proclamado dogma. Vamos aqui, vamos deixar ele ler, né? Estava errado em dizer que inclui Maria? Olha o que ele diz, comentando sobre Romanos aqui, ó. Todos pecaram e precisam da glória de Deus, porque ele havia dito que a justiça de Deus estava sobre todos os judeus e gregos. Para provar isso, acrescentou, pois todos pecaram. A passagem deve ser... Porque essa passagem de Romanos 3 ali, nos primeiros séculos, os doutores ali, os teólogos, não tinham coragem de assumir isso. Para eles, todos pecaram. Exclusive Maria. Por isso que teve o debate entre os doutores, entre os teólogos católicos, para definir realmente, teve uma preservação ou todo mundo pecaram? Por quê? Se todo mundo pecaram, todo mundo está desprivado da glória, como o verbo vem através de uma mulher que é pecadora? Não encaixa esse texto. Por quê? A igreja degustou, estudou, Dom Scotus clareou as ideias. Santo Agostinho negava, os doutores negavam, cara, porque eles não tinham coragem de assumir esse texto. Todos pecaram, então é exclusivo Maria. Pererei parará. É simples isso, cara. Tem um estudo do padre, acho que é padre François, sobre isso aqui. Ele vai explicando como aconteceu isso aqui, cara. Como foi a discussão, tal, etc. Como definiu. Ó. Mauro, né? Rabano Mauro. Olha só, vamos estudar direitinho, cara. Olha só. Rabano Mauro não negou a virgindade perpétua de Maria. Na verdade, ele afirmou a doutrina tradicional da igreja, ó. Olha só, cara. É simples, pô. Esse texto de Romanos 3 já tá caído por terra, porque se você for pegar Romanos 3:10, não há um justo. Aí você pega em Lucas 1:5 ali temos ambos justos. Se você for pegar Gênesis ali 6:8, não era justo diante do seu tempo. Então, se Deus ele faz a regra, ele tem a exceção para abrir a regra. Não há um justo. Então Paulo caiu em contradição. Se lê a Bíblia, tem um justo. Muitos justos desejaram ouvir isso que Cristo estava pregando. É simples. Deus, ele abre uma exceção, cara. Maria, ela é uma exceção. Como ali o justo ali, não há um justo, tem exceção. É simples para entender. Você pegar Romanos 3 ali, 10, você vê. E for degustando, a Bíblia diz que não há um justo, mas se você pegar em Lucas, tem justo. As almas do justo chegaram à perfeição. Entendeu? É simples para você entender isso, cara. A confusão histórica em torno desse tema geralmente se desenvolve é o seguinte, ó. Defesa da virgindade, ó. Em sua obra De Partus Virginis, Rabano Mauro defendeu a virgindade de Maria contra teorias que surgiram um processo de nascimento puramente natural, o que alguns teólogos da época temia que pudesse comprometer a natureza divina eterna. Olha só, cara. O Tiago Dutra está citando outro pai da igreja que defendia profundamente a virgindade de Maria, cara. Controvérsia como Ratramono, né? Ele se envolveu em um debate teológico como seu contemporâneo Ratramon, né? de Corbier, juntamente para enfatizar a caráter miraculoso do nascimento de Jesus, ó. Mantendo a integridade física e virginal de Maria partus, né? Antes do parto, em partus durante o parto e pós-parto, em partum após o parto, ó.
e reconhecimento eclesial, ó. Ele está defendendo, cara. Aí o espírito de Satanás pega um texto fora do contexto, olha lá, todos pecaram. Todos, sem exceção. Acabou, cara, aqui, ó. Então Deus, ele é contraditório, meu querido. Judas 1:24. Deus não tem poder para isso. Deus teve poder para citar o Lázaro. Deus teve poder para a Esther ser mãe de nações. Não tem poder para preservar Maria? Oh, pelo amor de Deus, cara. Olha só. Como monge e arcebispo, Rabino Mauro é considerado um dos maiores eruditos da época carolingia e um fiel transmissor da tradição patrística. Ô, Tiago Lutra, vai ler um pouquinho mais, cara, que já havia consolidado o dogma da virgindade perpétua. Para mais informações sobre a vida e a obra desse teólogo, você pode consultar o perfil oficial na página do Vaticano. Simples, meu querido, aqui, ó. Fontes. Rabino Maurus. Olha só, muita coisa aqui, ó. Tá em inglês aqui, mas tá amplo. Para degustar esse caramelo, como diz o nosso professor Padre Luiz Toura, né? Como diz o nosso professor Paulo Leitão, que intercede por nós, cara. Fecha o cadeado mariológico. Todos pecaram. A passagem deve ser tomada em geral. Agora você vai entender o texto. Porque eu te mostrei o fora do contexto dele. Te mostrei qual é o pensamento desse doutor que está citando. Mas judeus e gregos são entendidos. De onde ele diz, não há distinção. Pois seu novo PicPay Card Platinum... Tava demorando, né, Mercial? Os caras ganham através disso, pô. Não há distinção. Pois... Eu tô tentando monetizar meu canal, tenho quase uns 5 anos, cara. Tem mais de 1.000 inscritos, só falta não sei quanto, 400 horas de visualização, pô. Eu não consigo alcançar, cara, porque as pessoas não dão crédito, pô. As pessoas dão crédito pra esse esgoto aqui, ó. Mas pra verdadeira pregação, cara. Católicos, acorda, católicos. Vamos valorizar esse estudo nosso aí dos leigos, cara, que tá sendo muito importante nesse século XXI, cara. Trazendo o protestante para a igreja católica, voltando para a verdadeira fé, cara. Porque nós trabalhamos com isso, com almas, com a verdade. Para tirar você da mão do Satanás e colocar no colo da amada igreja. Todos devem ser entendidos aqui, até os santos. A fim de mostrar que a lei sem fé não serviu para nada, pois assim a lei foi dada para que houvesse fé na lei, que pudesse esperar a salvação futura. Portanto, a morte de Cristo... Vamos dar uma pausa aqui, eu vou pegar uma Bíblia aqui. Cadê? Olha só. Pra você entender que eu quero transmitir para você, ó. Romanos, típico que eles usam, né? Romanos 3, ó. Olha só. Romanos 3, 10, ó. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Olha só. Então, a palavra de Deus é contraditória. A palavra de Deus está falando que não há um justo. Não há um, porque todos pecaram. Olha agora, você pega em Hebreus. Olha como os caras fazem doutrina através desse texto. Ó, Hebreus 12, ó. (22) A vós, ao contrário, vós se aproximasse da montanha de Sião, da cidade de Deus vivo, da Jerusalém celestial, da mirada diante, da Assembleia Festiva, dos primeiros escritos universal, das almas do justo, ó. Oxe, o Romano 3,10 fala que não há um justo, porque Hebreus 12, 23 está falando que há justo. Olha a outra, ainda tem mais, ó. Hebreus 11,4, ó. Pela fé ofereceu a Deus um sacrifício. Abel, né? Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício bem superior de Caim, e mereceu ser chamado justo. Olha só.
Por quê? Por que eu tô te apresentando isso aqui? Porque Deus, ele abre exceção, cara. Olha só, Lucas já viu em 2 instantes. Não tô necessitando, aqui tem mais texto. Ó, Lucas 1, 5, ó. No tempo de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. 3 instantes, 3 momentos. Então, Romanos 3,10, Paulo está contraditório. Agora vamos no Velho Testamento, ó. Gênesis 6, 8, ó. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, perfeito, no meio dos... Ó, justo e o termo perfeito. Por quê? Dos homens de sua geração, ó. Ele andava com Deus. Como eu vou atingir esse grau de santidade? Enoque andou com Deus. Outro justo. Olha só, imagina aquela... Ó, se Noé andou com Deus, foi chamado justo, perfeito em seu tempo, e aquela que carregou o próprio Deus, aquela que carregou a própria perfeição no seu ventre. Por isso que José não teve filho com Maria, porque esse ventre é santo. Nenhum homem da face da terra seria digno de habitar nesse ventre. Por isso que ela é santa. Não teve filhos. Porque foi a morada do Deus vivo. Por isso que José não teve outros filhos. Porque nenhum ser humano da face da terra teria essa capacidade de morar lá no ventre da Virgem Maria, onde passou todo o verbo, todo o poderoso, o Emanuel. Se José tivesse filho feto com Maria, esse ventre seria desonroso, porque vem o pecado da humanidade. Olha só, se João Batista ficou cheio do Espírito Santo só com a presença de Santa Isabel, da Virgem Maria, aquele que caminhou com a Virgem Maria, cara. Interessante, né, cara? Só você ver, por isso que esse ventre ali não passou mais ninguém, porque o Deus vivo morou ali, cara. Por isso que José não teve outros filhos com a Virgem Maria. Porque nenhum homem da face da terra seria digno de morar ali nesse ventre, porque esse ventre foi santo, santificado, é a morada do Deus vivo. É o sacrário vivo. Por isso que nenhum outro homem ali passou, cara. Essa é a rincha, o ódio do demônio, porque Maria trouxe aquele que iria pisar na cabeça da serpente. Tantos, 3 pisou, né? A igreja, Maria e Jesus. Que quem está ali na cruz? Ali vem a corredentora que cooperou com o projeto salvífico, que os protestantes negam. Maria, ela é corredentora como? Da cooperação. Como diz Samuel, Lucas 2,35. E João 19,25, ele que sendo transpassado na carne, e a Maria sendo transpassada a sua alma. Cooperando também, bebendo o mesmo cálice, que o verbo, como diz lá em Mateus 21. Simples entender isso. Salve Maria.